Sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre panificação caseira. Meu nome é Ademildes Reis, sou formada em Engenharia Agronômica, estou como coordenadora de campo do projeto Bahia Produtiva. E é sempre um prazer quando você está do outro lado acompanhando as nossas videoaulas. Hoje, na panificação caseira, iremos produzir um delicioso pão de fécula de mandioca. É isso mesmo, de fécula de mandioca. Substituiremos parte da farinha de trigo pela fécula de mandioca. E lembrando que já foram produzidas outras videoaulas sobre produção caseira. E essa videoaula, ela vem da demanda de beneficiários e beneficiárias que já assistiram às demais videoaulas e solicitaram que gravássemos uma videoaula mostrando a preparação do pão. Então, faremos essa videoaula super especial, utilizando essa matéria-prima que muitos agricultores e agricultoras possuem em sua propriedade, que é a fécula de mandioca. E assim, lhe convido a continuar aí do outro lado, porque essa videoaula vai ser show de bola. E antes de colocarmos a mão na massa, vamos agora falar sobre as boas práticas na manipulação de alimento. É isso mesmo, é sempre bom destacar sobre essas boas práticas na manipulação de alimentos, porque quando temos aquele devido cuidado ao manipular os alimentos, estamos garantindo a nossa saúde, a nossa integridade física e também cuidando do consumidor final, cuidando para que ele não venha adquirir algum tipo de contaminação e assim trazer danos à saúde. Então, vamos fazer alguns destaques em relação às boas práticas. É sempre bom, antes de iniciarmos a manipulação desses alimentos, higienizar e esterilizar todos os equipamentos e todos os utensílios. É isso mesmo, porque assim estaremos eliminando os micróbios, aqueles micro-organismos tão pequenos que não conseguimos ver a olho nu, mas causam um grande transtorno em nossas vidas. E assim, após higienizar a lavagem e também esterilizar, utilizando a água, a solução sanitizante, passamos para o passo seguinte, também que é sempre bom destacar, é o uso dos EPI, equipamento de proteção individual, a qual neste momento farei destaque sobre alguns EPIs. O uso da touca, para que assim possamos cobrir, o nosso cabelo, o qual ele possui muitos micro-organismos. O uso da luva também é importante, assim teremos pouco contato com o alimento, com a nossa pele. O uso também de um casaco grande e de preferência que ele seja branco, porque assim, se cair algo nele, veremos e assim evitaremos tanta contaminação do alimento, como também que aquele produto ou aquele alimento, pode ser um alimento quente que caiu em nossa roupa, venha nos prejudicar. E destacando também o uso da máscara. O uso da máscara, porque a máscara, ela vem cobrindo tanto a nossa boca como o nosso nariz. E assim, não devemos também estar conversando muito no momento que estamos manipulando os alimentos. Devemos conversar o mínimo possível. Por isso que é importante o uso da máscara. No momento aqui eu vou estar sem a máscara, para que assim a minha comunicação com você seja facilitada.
Porém, lembre-se, no momento de manipular os alimentos, deve-se usar a máscara e também conversar o mínimo possível. Se estiver espirrando, se estiver tossindo, melhor não manipular alimentos, porque a nossa saliva, ela tem micro-organismos também, e caindo no alimento vai contaminar, e aí o consumidor final vai ser prejudicado. Lembrando do uso da bota antiderrapante, porque essa bota, ela vem também a cuidar da nossa integridade física. Se caso aconteça um acidente, escorregue, você vai estar, né, com essa bota antiderrapante, essa bota plástica, e assim vai estar protegido. Então, esses EPIs são fundamentais, a parte de higienizar e de sanitizar também os utensílios e os equipamentos, principalmente, né, a bancada, é muito importante. Então, após, né, passar por todos esses passo a passo, você vai pôr a mão na massa. Lembrando que essas boas práticas na manipulação de alimento, devemos fazer uso dela em todo o processo da produção de alimento. Ela não se faz necessária apenas para higienizar e sanitizar os utensílios e equipamentos, ou você está portando, né, usando o EPI, usando a calça, usando a bota, a luva, um casaco, o avental também é importante, a máscara, a luva e a touca. Não é só isso. No momento que estiver manipulando o alimento também deve estar lembrando dessas boas práticas. Lavar as mãos, mostrar um produto aqui que é muito importante, que é o álcool em gel. O álcool em gel também utilizamos muito ele. Ao sair do sanitário, né, lavar bem as mãos e depois utilizar o álcool em gel. Assim estaremos também esterilizando e assim, né, diminuindo a quantidade de micro-organismos em nossas mãos. Então, vamos agora pôr a mão na massa? Bom, para preparar essa deliciosa receita de pão caseiro com fécula de mandioca, utilizaremos ela, é claro, a fécula de mandioca. Utilizaremos também, né, o carro-chefe da panificação hoje, que é a farinha de trigo. Porém, bem sabemos que podemos, né, tá substituindo em alguns momentos, né, na panificação caseira, no preparo de bolo, no preparo de bolacha. Mas aqui hoje vamos fazer uso e eu tenho certeza que você vai amar a receita de hoje. Utilizaremos também vasilhas plásticas, porque utilizaremos a balança para pesar alguns ingredientes. Então, por isso que precisaremos de vasilhas plásticas. Utilizaremos xícaras. Utilizaremos também o fermento biológico. Utilizaremos colher, faca, o sal também. Utilizaremos a margarina ou a manteiga, ou podemos substituí-lo pelo óleo. Faremos uso também da água. É isso aí, a água, aqui ela. Vamos utilizar ela. Utilizaremos jarra graduada, a qual ela vem com identificação de quantos ml de água, de leite, do líquido que você for utilizar. Faremos uso de bandejas. Utilizaremos também a bacia plástica, de preferência uma bacia grande. E agora, após, né, fazer o levantamento dos ingredientes, dos equipamentos que vamos utilizar, vamos agora misturar os ingredientes. Mas antes de misturar, vamos ver quanto de ingrediente vamos utilizar nessa receita. Bom, Joselito Mota, ele reforçou, né, a importância de estar utilizando a fécula de mandioca
na produção do pão. Por quê? Essa fécula, ela vem ajudar, né, na diluição do glúten. Ou seja, o glúten, a quantidade de glúten será menor na produção do pão. O glúten é uma proteína, mas sabemos que ela pode vir a prejudicar, né, o nosso organismo, pois ela age ali, né, no nosso intestino delgado. E ali convido você agora se não assistiu ainda, assista a outra videoaula de panificação caseira, que faremos um resumo sobre a proteína, essa proteína que é o glúten, como ela age no intestino delgado. Mas já deixando aqui para você essa informação, que ela acaba prejudicando o nosso intestino delgado, porque ela age ali nas velocidades do nosso intestino. E ali, vá lá, assista essa videoaula se você não assistiu ainda, e você vai ver, né, como essa proteína ela pode prejudicar algumas pessoas, e muitas pessoas hoje já desenvolveram uma doença, né, que é chamada doença celíaca. São pessoas que não podem mais consumir o glúten, porque o glúten já trouxe, né, um grande estrago para o organismo. Mas ali, né, voltando agora um pouquinho para nossa receita sobre a quantidade de ingredientes, Joselito Mota, ele destacou que para preparar 5 quilos de farinha de trigo, devemos utilizar 500 gramas de fécula, ela aqui, ó, fécula de mandioca. Bom, porém há um destaque. Essa fécula de mandioca que vamos utilizar na videoaula de hoje, ela está molhada, está no ponto de preparar o beiju, né? Aquele beiju delicioso, aquele beiju recheado, delícia. Então, está no ponto. Quando a fécula de mandioca, essa daqui mesmo, está no ponto de preparar o beiju, ela tem 50% de água. É isso mesmo, 50% é água e 50% é fécula. Logo, nesse caso, né, se você for preparar 5 quilos, né, de farinha de trigo, você vai fazer o que? Substituir, né, 10%. Ou seja, ao invés de botar 5 quilos de farinha de trigo, você vai colocar 4,5 kg de farinha de trigo, mais 1 kg de fécula de mandioca molhada, né? Que aqui tá molhada, tá no ponto de preparo para o beiju. E se no caso você, né, pegar a fécula seca, você vai colocar meio quilo, 500 gramas de fécula de mandioca seca. Bom, isso é muito importante, essa informação é muito importante, né, sobre a quantidade de fécula e a quantidade de farinha de trigo. É bom estar atento, porque já foram feitos testes, né, com essa quantidade de fécula. E assim, o ideal é que se use essa quantidade. Você vai preparar 5 kg, né? Então, substitui 10% de fécula de mandioca. Ou seja, 4,5 kg de farinha de trigo e acrescenta 500 gramas de fécula de mandioca seca. E se a fécula estiver molhada, adicione 1 kg. 1 kg, porque aí já sabe que na fécula molhada tem 50% de água e 50% de fécula seca. Então, é importante, né, lembrar dessa informação, porque lá na outra videoaula, falando sobre a importância dos líquidos na panificação caseira. Então, se você acrescenta muita água no produto, né, pode não, com certeza você vai ter um produto final diferenciado. Por isso que é importante, né, estar atento nessa quantidade de água que já possui na fécula de mandioca. Bom, porém hoje, né, utilizaremos
faremos uma demonstração. Não vamos preparar, né, 5 quilos de farinha de trigo para produzir esse pão. Utilizaremos uma quantidade menor. E para isso, né, eu lhe convido a ir até aqui comigo, porque assim veremos, né, a quantidade de cada ingrediente que vamos utilizar nessa receita. Bom, essa receita ela foi produzida, né, pelo Senar. E aqui vamos substituir parte da farinha de trigo, né, 10%, pela fécula de mandioca. Então, nessa receita, para preparar 1 kg de farinha de trigo, vamos precisar de 900 gramas de farinha de trigo, né? E 100 gramas de fécula de mandioca, meia xícara chá de açúcar, meia xícara chá de óleo. Esse óleo também ele pode ser substituído pela margarina. Lembrando que a melhor margarina para você preparar o pão é a margarina com 80% de lipídios ou mais. Por que, Ademildes? Olha a nossa aula sobre panificação caseira. Lhe convido de novo aí assistir, viu? Se você não foi assistir ainda, quando terminar essa videoaula, corre lá e vai assistir. Está disponível. Então, por que tem que utilizar, né, a margarina com 80% de lipídio ou mais? Porque a margarina, quando ela é produzida, é adicionada água, leite, né? E assim, a margarina, no caso, para produzir, para a panificação caseira, quando ela tem 80% de lipídio, quer dizer que ela tem mais lipídio do que água e do que leite. E assim eu já vou adicionar água na receita. Eu tenho que aumentar a quantidade de lipídio, por isso que o ideal é que eu utilize uma margarina com 80% de lipídio ou mais, né? Essa é a melhor. Uma colher sopa rasa de sal. Essa colher sopa rasa de sal ela é equivalente a 10 gramas de sal, meio litro de água e uma colher sopa rasa de fermento biológico. Para essa receita, no rendimento final é de aproximadamente 1,5 kg de pão, 30 pãezinhos ou 3 pães de meio quilo. Aí reforçando mais uma vez, pessoal, em relação à fécula de mandioca. Se eu vou adicionar a fécula de mandioca molhada, eu boto quanto? Nesse caso de 1 kg. Se for a molhada, vamos adicionar 200 gramas. E se for a fécula seca, eu vou adicionar 100 gramas, ok? E o passo seguinte agora é misturar, é pesar os ingredientes, né? Porque não podemos chegar e adicionar, não. Temos que pesar para colocar a quantidade correta. Lembrando que na panificação caseira também, seja para produzir pão, bolo, biscoito, bolacha, devemos ficar de olho na quantidade. Devemos utilizar, como aqui eu mostrei, nessa jarra, ela é graduada. Do lado ela tem, né, aqui indicando a quantidade, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, pesar a farinha de trigo. Nesse caso, vamos substituir 10% de farinha de trigo. Então, eu peso 900 gramas de farinha de trigo, utilizando a nossa velha balança, né? Nossa balança aqui. Pesaremos 90 ou 900 gramas de farinha de trigo. Pesaremos quanto de fécula de mandioca? 200 gramas, porque essa daqui está molhada, tem 50% de água. E após pesar, já mostrar aqui para você que eu já pesei aqui a farinha de trigo, já está aqui pesada.
Então, após pesar, né, a farinha de trigo, aqui está ela já pesada. A fécula de mandioca também já pesada, né, para nossa demonstração da aula de hoje. Você já está aí acompanhando, já anotou aí a quantidade de ingredientes. Então vamos lá, farinha de trigo pesada, fécula de mandioca também pesada. Vamos adicionar uma colher rasa de fermento. Olha, o método de preparo desse pão de hoje é um método direto, a qual vamos misturar todos os ingredientes e aí depois vamos sovar a massa e deixar ela descansar. Mas no caso da fermentação, poderíamos preparar uma esponja. Aí seria o método indireto para fermentar essa massa, certo? E essa videoaula também, ela já foi gravada. É isso aí. Tem uma videoaula também ensinando você a preparar a esponja de fermento. É isso mesmo. Por quê? Porque em alguns casos, na panificação caseira, né, quando você vai utilizar muita gordura, torresmo, muito açúcar, exemplo, uma goiabada para preparar um bolo, muito açúcar, então você tem que preparar a esponja antes. Porque, né, a gordura, muito açúcar, inibe a fermentação, atrapalha a fermentação da massa. Entenderam? Então, se faz necessário preparar essa esponja, mas tá lá na videoaula. Lhe convido a assistir ela também, viu? Tá disponível para você. Então vamos adicionar, né, 10 gramas de fermento biológico, equivalente a 10 gramas, uma colher de sopa, né? Vamos adicionar uma colher de sopa rasa na farinha. Adicionou na farinha, vamos fazer o que agora? Misturar. Vamos estar misturando, né? Misturar agora o fermento, a massa. Após misturar esse fermento, a massa, pois aqui é o método direto para a produção de pão caseiro. Mistura todos os ingredientes, mas o fermento tem que misturar na farinha de trigo. E agora, após misturar, né, o fermento, vamos adicionar a fécula de mandioca, já que pesada. Vamos adicionar a fécula, misturar também. E após misturar a fécula, vamos adicionar o açúcar. Lembrando que o fermento vai conferir o que a você? Vai conferir para você, quando você estiver preparando o pão, o fermento confere sabor, confere um aroma no pão muito bom, ele vai conferir um pão macio, um pão leve. Essa é uma das funções do fermento. E aí vamos adicionar o açúcar. O açúcar, ele vai estar também conferindo, claro, né, o doce no pão, confere o doce, e também ele vai ajudar a liberar energia. É isso mesmo, porque nesse processo aqui precisa de energia, assim como nós precisamos nos alimentar, né? Comer e comer bem para ter energia para trabalhar. Então, aqui nesse processo também precisa de energia. Então, o açúcar, né, é um dos ingredientes que vai estar conferindo energia. É isso mesmo, conferindo energia aqui na panificação e assim ocorrer todos os processos químicos. E vamos adicionar agora o sal. O sal também é uma colher rasa, de sopa. Vamos adicioná-lo e misturar. Após misturar, vamos adicionar a água aos poucos.
Lembrando que a fécula de mandioca ela já está molhada. Então, o que eu vou fazer? Colocar água aos poucos. Não posso colocar água de vez, porque senão a receita, não vou obter a receita final como eu desejava. Pessoal, agora que vamos adicionar água, fazer um destaque aqui. A água, ela pode ser substituída pelo leite, pelo ovos. O bom de adicionar ovos, né, na panificação é que o ovos, ele é riquíssimo também na lecitina. Então você pode estar fazendo uso, né? E o ovos também vai conferir sabor, né, no pão. Confere também o sabor. E o leite, você também pode substituir a água pelo leite. Vamos utilizar a água, porque a água, né, o custo dela é menor do que o leite, do que o ovos. Mas você pode substituir a água pelo leite e pelo ovos. Por quê? A função da água é regular a temperatura, né? Ajuda a regular a temperatura, ajuda também em todo o processo da panificação. Por quê? Aqui, quando você adiciona água, a água vai ajudar a misturar os ingredientes. Vai hidratar o glúten, porque o glúten ele precisa estar hidratado para que assim depois ele venha reagir com o fermento. Então, todos esses ingredientes são importantes. Então, vamos lá adicionar agora, né, a água e adicionar aos poucos. Vamos adicionando e misturando. Sei que você agora tá pensando assim, ó, tá faltando um ingrediente ainda, não foi adicionado. A margarina, a manteiga ou óleo. Bom, por que não adicionamos ainda? Porque precisa que a margarina, ela, né, também ela vai ajudar a conservar o produto final, vai ajudar a conservar o pão, a bolacha, o bolo, produto que você for preparar. Porém, ela não pode ser adicionada agora, porque ela vai interferir, né? Vai interferir aqui no processo de produção. É por isso que vamos adicionar ela no final, certo? Então fique aí de olho que vamos fazer aqui, né, a mistura de todos os ingredientes para depois sovar a massa. E agora vamos, né, convidar Joselito Mota para trazer uma contribuição para nós, né, nessa videoaula. Ele agora vai estar falando conosco por meio de um áudio, contribuindo também nessa videoaula. Fique aí de olho, ouvindo e não saia daí, que eu tô aqui misturando os ingredientes para depois sovar a massa. Meu nome é Joselito Mota e sou pesquisador da Embrapa, de uma das 43 unidades da empresa espalhadas pelo Brasil. A minha unidade fica em Cruz das Almas e o foco do meu trabalho é a mandioca. Nossa conversa hoje nós vamos tratar sobre o uso da fécula de mandioca na composição com a farinha de trigo. Esse trabalho a gente desenvolveu alguns anos atrás, percorrendo vários estados do Brasil, mostrando a viabilidade técnica de você substituir parcialmente o trigo utilizando a fécula, o amido da mandioca. E esse trabalho ele nasceu através de observações em Cruz das Almas, numa panificadora hoje Delicatessen, a Paraty, e fizemos uma série de observações e por conta de um evento que participamos em 2001 na Câmara dos Deputados
quando se fez um seminário sobre a importância social e econômica da mandioca para o Brasil. Lá, um pesquisador que trabalhava no Itaú, em São Paulo, e também implantou o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Embrapa, no Rio de Janeiro, um egípcio chamado Ahmed El-Dash. Ele fez uns estudos utilizando farinhas mistas, usando farinha mista de trigo, né, junto com sorgo, com milho, com soja e também com raspas de mandioca, farinha de raspas, ou seja, a raiz desintegrada, desidratada ao sol, ela é chamada de raspa, que não é a raspagem da raiz, é a própria polpa da raiz cortada em fatias, desidratada ao sol. E quando ele fez essas observações, os resultados foram muito bons. Isso ele fez no século passado, na década de 70 do século passado, 1972, por aí. Mas ele sinalizava, se um dia o Brasil tivesse a produção de fécula de mandioca, os resultados seriam bem melhores. Então nós iniciamos esse trabalho de validação de tecnologia percorrendo 19 estados. Existia um projeto de lei que estava em andamento, à época, um projeto de um deputado federal por São Paulo, Aldo Rebelo, e nordestino, que é de Viçosa, Alagoas. Fizemos esse trabalho de divulgação, mas infelizmente o projeto no final ele foi vetado, não foi aprovado. Passou pelas instâncias, mas na assinatura final de sancionamento da lei, o presidente à época sancionou o projeto, vetou o projeto. Fato é que hoje, depois disso, nós estamos esperando que ainda aconteça de novo com um projeto de lei a nível nacional, mas também foi desenhado um projeto aqui para o estado da Bahia. Ele é conduzido e foi apresentado pelo deputado, ele é o responsável hoje, o Eduardo Salles, está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado para que possamos ter a fécula da mandioca junto com o trigo como um projeto de lei do Estado da Bahia. Mas até que isso aconteça, nós dentro da Embrapa temos uma unidade de processamento e estamos em cada visita de agricultores, em grupos, nós fazemos uma demonstração de que isso é possível. Então você pode retirar a goma da mandioca da raiz, depois que você limpou a raiz, processou, passou no ralador. Então essa massa da mandioca, que vai normalmente para a prensa, para depois se tornar e ser levada ao forno para a farinha, você pode uma parte dela retirar a goma, mas você não retira essa goma. Existe um equipamento para isso, que você joga uma parte da massa, ele tem capacidade em torno de uns 50 quilos de massa, e você retira a goma somente de uma parte da massa. Se você tem 100 quilos de massa, já tendo passado no servador ou no ralador, você tira então aproximadamente uns 15 a 20 quilos e retira no equipamento. Aí vai passar a massa junto com água, ela vai passar por uma peneira bastante fina, e passa por ela somente o leite, ou seja, a água misturada com a goma, que cai num coxo de fibra de vidro. Por quê? Porque existe uma limpeza que não permite a fermentação da goma de mandioca. Então essa demonstração a gente faz, e depois a massa que foi tirada essa goma, pode se juntar ao restante da massa que não tirou e mistura e segue para fazer farinha. Uma coisa importante é que você, ao retirar essa goma, você não tira de grande parte da massa, só uma percentagem, de modo que você tirando o amido, você não prejudique a qualidade do produto final, da farinha, que também você utiliza, está utilizando aí no processador, no ralador. Então essa goma, ela depois de algum tempo, ela vai assentar no fundo do coxo de fibra, bastante limpo, para não dar fermentação. E essa mesma goma, você vai então, joga fora a água e empacota. É importante, aí vem a parte técnica, isso nós fazemos
levamos para a padaria em pacotes de 1 quilo, aproximadamente 1 quilo, e deixamos congelado lá. Está congelado. Quando a gente quer fazer, tem os dias de campo, as atividades, a gente solicita da panificadora, através lá no caso é o Tony, que é o confeiteiro, e aí pede: Tony, vamos fazer pão com fécula. Aí ele pega, vamos agora ver as proporções, ele pega em 10 quilos de farinha de trigo, ele usa 10% de fécula. Se ele já tem a fécula, essa que vem do Paraná, então ele vai tirar, é pó também, está desidratada, então você vai tirar 1 quilo de farinha de trigo, dos 10 quilos, ficam 9, e bota 1 quilo de fécula de mandioca. Quando você retirou aí, você vai misturar um com o outro, é um procedimento. O outro, já que você não tem a fécula, porque ela está úmida e veio da casa de farinha, ao invés de 1 quilo, você bota 2 quilos, 9 quilos de farinha de trigo e 2 quilos, por quê? Porque a goma, no ponto de fazer a tapioca, ela está com 50% aproximadamente de umidade. Então, se era 1 quilo da goma seca, passa a ser 2 quilos da goma úmida. Isso, o padeiro, você orienta, ele pode chegar lá, fazer a mistura normal, utilizando todos os ingredientes que ele usa lá, ou banha, ou manteiga, né? Coloca todos os ingredientes e segue o procedimento normal de fazer pão. Não altera nada, só alterou a quantidade de fécula ou goma úmida, né? Junto com a farinha de trigo. Bota os outros ingredientes, depois ele vai para a câmara de fermentação, né? E lá, na hora de torrar o pão, de fornear o pão, aí tem um pequeno detalhe, um pulo do gato. Quando você usa fécula, aí você vai ter que dar uma vaporização maior. Se você dá uma vaporização no sistema normal da padaria, você dá duas vaporizações. Se você vai usar um tipo de forno de pedra, se tem forno de pedra, aí você bota mais bandejas com água para justamente criar um ambiente que o pão não fique ressecado. Então, com a fécula, é a tendência de ressecar um pouco, mas ele fica com a pestana do pão, que é aquele talho, fica mais suave, o pão fica mais liso, você corta o pão, ele não esfarela, como normalmente acontece só com o pão à base de trigo. E ele fica internamente, com a massa interna do pão, mais branca, entendeu? Mais macia, mais branca, e não embola quando você corta com a faca. Ele fica mais uniforme, consistente, mais alva. E é um pão que, quando a gente degusta, a gente percebe que é um pão que você é mais leve para você consumir. É como se dissesse assim, que você gasta menos saliva para deglutir o pão feito à base de fécula. Isso é uma alternativa muito importante e pode, um assunto desse, passar pelo entendimento da associação que você pertence. Pode ser tratado isso com a Prefeitura Municipal para que o pão da merenda escolar seja com fécula, e você tem uma forma de escoar o produto, de você ter mais renda, né? Você está agregando maior valor ao produto que você vai destinar. Pode, nesse caso, tirar a goma também para fazer os beijus, né? Ou pode utilizar, no caso, para esse destino que é a panificação. Espero que tenha ficado claro para você. Boa sorte, faça um teste e verifique, comprove que realmente esse casamento, a gente diz um casamento tupiniquim da mandioca, através da fécula ou da goma, com um cereal considerado como o mais nobre de todos, que é o trigo. Então é um casamento do mais moderno com algo que é primitivo, que são as nossas raízes, da mandioca, portanto, da raiz do Brasil. Então, pessoal, misturamos, né, os ingredientes e agora vamos adicionar 20 gramas de margarina. Porque na panificação caseira, quando se prepara massa salgada, devemos adicionar de 1 a 4% de lipídios, né, para 1 quilo de farinha de trigo.
Então vamos agora, né, estar adicionando essa margarina. Lembrando que na nossa receita foi solicitado, né, para adicionar meia xícara de óleo. Porém, esse óleo pode ser substituído pela manteiga ou pela margarina, né? Então vamos agora adicionar a margarina e aí podemos fazer o uso, né, de 2 colheres, né, rasa de margarina. E após misturar, vamos sovar a massa. E para sovar essa massa, vamos utilizar essa bancada aqui mesmo. Misturamos todos os ingredientes. Adicionamos 20 gramas de margarina. Por último, porque o lipídio, ele atrapalha a absorção da água pelo trigo. E o trigo, ele precisa estar hidratado, né? Para que assim ocorra o processo, né, de fermentação e o glúten, ele venha a ajudar na elasticidade do produto final. Por isso que devemos adicionar a margarina, por último, a margarina ou o óleo ou a manteiga. Por último, por esse motivo, para que assim a água, né, consiga se unir com o trigo. Então, agora vamos, após esterilizar, né, a mesa, já esterilizamos a mesa, vamos sovar a massa. Para sovar, né, já que misturamos bastante, né, devemos utilizar uma máquina cilindro. Mas para quem não tem uma máquina cilindro, né, muitas pessoas hoje trabalham com a panificação e é uma panificação mais manual, né? Ela não tem muitos equipamentos. Podemos fazer uso do rolo. E aqui, agora vamos utilizar o rolo, né, para fazer o mesmo papel, né, que a máquina cilindro faria, que é, né, ajudar agora na mistura, né, na homogeneização de todos os ingredientes. É um processo a qual demanda um pouco, né, de esforço físico, porém esse processo de homogeneização vai garantir, né, um produto final de qualidade, um produto homogêneo e um produto igual, né? Porque é nesse momento aqui agora que todos os ingredientes de fato serão misturados e assim poderemos, né, colocar para descansar e ocorrer o processo de fermentação, depois dividir a massa e colocar para assar. Essa massa ela vai estar pronta, né, quando esticarmos, né, e vermos, né, que ela vai estar bem elástica. Agora no momento observamos que ela tá quebrando, né? Então ainda não ocorreu, né, essa homogeneização ainda da massa, né? Isso aqui mostra que os ingredientes eles ainda não estão totalmente misturados. Quando tiver, aí vamos ver, né, uma massa bem elástica. E continue aí, vamos sovar essa massa aqui com o uso do cilindro, misturar bem para ficar um produto bem homogeneizado. Então agora estamos abrindo a massa, né, com o uso do rolo. Se tivesse uma máquina cilindro, poderia utilizar, porém, na falta da máquina, utilizamos o rolo para abrir e assim observamos, né, que a massa ela já está com uma consistência bem firme, está com uma consistência já diferente.
E assim podemos já, né, separar ela. Observamos que a massa ela já tá mais elástica, ela não tá mais quebradiça, né? Os ingredientes eles de fato já foram bem misturados, homogeneizados. E agora vamos colocar a massa para fermentar. Então, com o uso da faca, cortamos a massa. Após o corte, faremos agora, né? Enrolaremos a massa para colocar ela para fermentar. E de preferência numa bacia lártica. O processo da fermentação é que vai permitir, né, o crescimento da massa, e colocamos ela para descansar de 20 a 40 minutos, mas quando observarmos que ela dobrou de tamanho, aí podemos retornar novamente para a bancada e assim modelar o produto final para colocar no forno para assar, que é o processo de forneamento. Então enrolamos toda a massa. Enrolamos. Já chegando no último pedaço. Enrolamos. Nesse momento colocamos a massa na bacia e assim ocorrer, né, o processo de fermentação. Aguardar a massa dobrar de tamanho. O ideal é que coloque ela no local onde não passe corrente de ar. E se tiver um local fechado, melhor ainda. Então, utilizaremos uma tampa para aguardar a fermentação. Aguardaremos agora de 20 a 40 minutos. Deixamos descansar por aproximadamente 30 minutos. A massa já dobrou de tamanho. Agora vamos pesar, porque após a pesagem, vamos levar para o forno e assim podemos dividir, né, a massa após a pesagem. Vamos pesar. Deu 835 gramas, ressaltando que utilizamos 450 gramas de farinha de trigo, pois essa receita foi apenas para demonstrar, né, a preparação deste pão caseiro com fécula de mandioca. E nesse momento agora vamos dividir a massa. Vamos dividir a massa após a pesagem e aí preparar um pão de aproximadamente 400 gramas. Tirar mais um pouco para que a pesagem seja bem próxima, mesma quantidade. Estamos jogando um pouco de farinha de trigo na bancada
para assim modelar a massa e vamos colocar ela para passar pelo último processo de fermentação. E esse processo de fermentação é importante porque é nesse momento que vai acontecer a aeração do miolo do pão, né? O pão vai ficar mais macio. Então, nesse momento, modelando a massa e depois obteremos o produto final. E assim, destacando para vocês que estão nos acompanhando que, como se trata de um pão com fécula de mandioca, se faz necessário no momento do forneamento vaporizar o pão. E esse processo ele consiste em colocar, né, no caso, como vamos fornear, assar no forno de fogão comum, vamos colocar uma bandeja com água, né? A bandeja já se encontra aqui. Vamos colocar essa bandeja com água no forno. Abaixo da bandeja que vamos colocar com pão. E assim vai acontecer a vaporização. Por quê? A fécula da mandioca, ela resseca um pouco. Então, colocando, né, essa água, vai ocorrer, né, a vaporização e aí o pão ele não vai ficar ressecado. Por isso que vamos estar colocando essa bandeja, né, no forno. E assim, já finalizando, né, aqui o processo, né, da modelagem da massa. Estamos aqui abrindo e aí modelar o pão para que assim possamos levá-lo até o forno. Observamos também que é uma massa bem mais clara, né? Então é um diferencial, pois a fécula da mandioca confere, né, essa cor, essa massa desse pão. Aqui também já pode se observar que já preparamos a forma para colocar o pão para assar. Untamos essa forma com margarina ou com óleo e polvilhamos farinha de trigo. Então ela já está pronta, né, para receber o pão para assar. Então, passando para cá, vamos modelar agora, né, a massa. E assim obteremos o produto final, é o processo a qual enrolamos a massa para obter o pão. Lembrando que o produto, o tamanho, né, você que vai definir. Esse daqui vamos preparar um pão com 450 gramas, mas você pode, né, tá preparando um produto com 50 gramas. Lembrando que o pão francês é de aproximadamente 50 gramas. Então, o tamanho do pão é que vai definir, né? Ele é que vai definir o tempo que vai ficar no forno assando, mas você deve deixar aproximadamente 30 minutos e não abrir antes desse tempo. Então ele já está aqui, né? Já está modelado. Agora vamos colocar na bandeja e assim, nesse momento, colocar no forno, porque vamos aguardar também ele dobrar de tamanho. Por quê? No primeiro momento que colocamos a massa para fermentar, após esse período, mexemos novamente na massa. Então, precisa, né, retomar esse processo
após a modelagem, de passar pela segunda fermentação. Então, vamos colocar no forno e aguardar dobrar de tamanho. Após dobrar de tamanho, deixaremos no forno por aproximadamente 30 minutos. Damos o segundo momento que ocorreu a fermentação da massa e após aproximadamente 20 minutos, colocamos para assar. Esse processo é chamado de forneamento. E abaixo da forma com o pão, colocamos a água numa bandeja para vaporizar esse pão. E a vaporização, ela permitirá, que o pão não fique ressecado. Então, deixaremos agora esse pão durante 30 minutos no forno, aproximadamente 30 minutos, e observaremos, ressaltando que o tempo de forneamento depende do tamanho do produto. Então, após 30 minutos, ficar de olho, Deixei aqui o forno, regulado em 240 graus Celsius, a temperatura do forno, para, após esse período, observar o pão. Então, vamos aguardar, esse processo, porque vamos obter um delicioso pão com fécula de mandioca. Estamos agora com o nosso produto final, o pão de fécula de mandioca. Tá com cheiro muito gostoso, muito bom mesmo. Aqui está o nosso produto final após o forneamento. Depois vamos experimentar. E aí, quando você preparar em sua casa também, aguardo o convite para poder experimentar esse delicioso pão de fécula de mandioca em sua casa. Aqui nessa bandeja tem a outra parte da massa. Esse daqui modelamos os pães em tamanhos menores. Ressalto mais uma vez o tamanho do produto. Quem vai determinar é você ou seu consumidor final. Se você for fabricar com destino de comercialização, e você vai estar adequando conforme a exigência do seu consumidor. Porém, aqui fizemos, tanto este pão como este daqui, modelamos nesse tamanho para demonstrar. Porém, lembrando que o tempo de forneamento é diferente. Esse daqui levou mais tempo, no forno, por causa do tamanho. Logo, esse daqui o tamanho será menor. O tempo de forneamento será menor por conta do tamanho. Então, após forneamento, vamos aguardar esfriar. Devemos embalá-lo em embalagens limpas, esterilizadas, e após embalar, devemos fechar essa embalagem. Podemos usar uma fita, tem fitas já apropriadas para este fim. E assim etiquetar. A etiqueta deve possuir algumas informações para que você rotule o seu produto. E assim lhe convido agora para você ir comigo e assim podermos tá falando sobre as informações que deve possuir na etiqueta. Deve possuir o nome do produtor, os ingredientes, data de fabricação e validade. E ressaltando, deve colocar também a informação contém glúten, porque utilizamos a farinha de trigo para o preparo deste pão. E todo produto que contém glúten, você deve informar ao consumidor final que contém glúten, porque algumas pessoas possuem alguma enfermidade e não podem estar consumindo esses produtos. Por isso que deve especificar na etiqueta contém glúten.
Então agora, neste momento, só tenho a te agradecer por ficar até aqui, acompanhando a nossa videoaula até o final e já lhe convidar para a próxima videoaula, porque sem você a nossa videoaula não é possível. Então, lhe convido para que você esteja do outro lado da tela na próxima videoaula. Mas vamos aqui estar cortando este pão e assim observar, né, a textura dele dentro. Observar, né, que é o pão ao qual, observando que ele, né, trazer para você observar que o miolo dele é mais clarinho, né? Então assim, este pão, ele tem um diferencial, tem muitos diferenciais. E aí vamos experimentar, né? Porque, nossa, tá com cheiro tão bom mesmo. Delicioso, maravilha. Obrigada e até a próxima. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.